Oi pessoas, eu sou o Stone. Como eu já fiz um vídeo sobre o Homem-Aranha do Tom Holland, eu decidi agora fazer um vídeo sobre o Homem-Aranha do Andrew Garfield. E se antes que me perguntem, eu vou fazer um vídeo sobre o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Pra continuar aquela maratona dos filmes do Homem-Aranha, já que o novo filme tá vindo aí, eu tô pirando, eu quero logo o Aranhaverso. Mas enfim, muita gente julga o Aranha do Andrew baseado no que outras pessoas disseram e não necessariamente no que elas viram. Julgam sem conhecer e eu acho isso um erro brutal. Porque o Andrew Garfield, dentre os três Homens-Aranhas, ele com certeza é o melhor no quesito ator. Não é à toa que a bagagem dele de Hollywood de prestígio, fazendo filmes pra alta classe. O cara fez um fucking filme com Martin Scorsese, ou seja, é indiscutível, ele é o melhor ator. E sendo sincero, ele é o meu Homem-Aranha e Peter Parker favorito também. Mas o que fez do Andrew um bom Homem-Aranha e ao mesmo tempo um Homem-Aranha muito criticado? Os filmes realmente são ruins? Esse vídeo também é especial porque eu vou fazer ele com o Felipe do Império Aracnídeo. Chega de enrolação então, vamos pro vídeo. Mark Webb. A Sony precisava rebootar a história do Homem-Aranha depois que o Sam Raimi deixou a direção, depois que o estúdio começou a se intrometer na produção de Homem-Aranha 4. A Sony tentou manter o Tobey, mas sem o Sam Raimi ele falou que não ia fazer mais o personagem, então ele saiu. Nisso, a nova aposta da Sony foi o diretor Mark Webb. Ele não era um diretor grande, ele estava iniciando sua carreira. E o The Amazing Spider-Man foi o seu grande filme com um grande orçamento. E o Mark, ele é especialista em desenvolver personagens, fazer com que a gente se identifique com eles, tornar eles humanos. Ou seja, tinha um diretor que sabia desenvolver bons personagens e fazer as pessoas se identificarem com eles, e do outro lado tinha o Homem-Aranha, que é o herói que a maioria das pessoas se identifica. Então pra mim foi uma boa escolha. Ele soube desenvolver bem os personagens, até os secundários. Sério, nunca achei que eu ia gostar do Flash em um filme do Homem-Aranha. E além de desenvolver um personagem, ele sabe desenvolver a relação entre esses personagens, e obviamente ele acertou muito com o Peter e a Gwen nesses filmes. Não é à toa que pra mim eles são o melhor casal de filmes de super-heróis. Foi mal, mas só não tem um casal melhor que eles. Mas o que será que o Felipe acha do Mark Webb como diretor? Mano, é contigo. Fala pessoal, meu nome é Felipe, eu sou do Império Aracnídeo, fui convidado pelo Stone a estar falando sobre o melhor filme de Homem-Aranha já feito. Brincadeira, né? Não, mas tá entre os melhores aí, meus favoritos. Que é o The Amazing Spider-Man, mais especificamente sobre a franquia The Amazing Spider-Man, né? Não só sobre o primeiro filme, nem sobre o segundo filme. Vou falar sobre alguns tópicos aqui, vou dar minha opinião e bora lá. Vamos começar falando sobre o diretor Mark Webb. Cara, quando ele foi anunciado, ele não era um diretor com muita experiência, assim como o Sam Raimi também não era, lá em 2002, e também Jon Watts também não era recentemente. A diferença é que o Mark Webb e o Sam Raimi deram certo. Então, no caso do Mark Webb, ele tinha dirigido alguns filmes, alguns clipes de música, né, e um filme pequeno lá que eu nem lembro agora qual é o nome, acho que é 500 Dias com Ela, que é focado em romance. A Sony estava indo para um caminho mais romance. Aí tem essa questão de Tasme ser quase uma comédia romântica, por conta dessa influência do diretor. Eu achei uma escolha acertada, gostei bastante do resultado que saiu, só que por ele ser um diretor muito inexperiente, novo, acabou que tiveram alguns erros que a gente vai falar no final, que é a influência do estúdio. Andrew Garfield. Já que a Sony tinha um diretor que fazia os personagens se identificarem com o público, e o Homem-Aranha é um personagem que o público se identifica, só precisava escolher o ator. E eis que entra o Andrew Garfield, que tinha como grande sonho fazer o Homem-Aranha, já que é o personagem favorito dele desde a infância. E ele é tão fã do Homem-Aranha que depois que ele foi anunciado, ele foi fantasiado de Homem-Aranha em uma Comic Con e fez um discurso sobre como o Homem-Aranha salvou a vida dele e inspirou ele. Em uma parte do discurso ele tira a máscara e todo mundo vai à loucura, e ele quase chora. Com certeza ele é um dos grandes fãs do Homem-Aranha e o que mais se identifica com o personagem dentre os atores. Mas e você, Felipe, o que acha da escolha do Andrew como ator do Homem-Aranha? O Andrew Garfield, ele sempre foi um fã do Homem-Aranha. A escolha dele pra mim foi muito acertada, porque ele parece realmente o Peter dos quadrinhos ali, mais recentemente da era ali dos anos 90 até os dias de hoje. Então você olha o Peter dos quadrinhos, inclusive do de Guerra Civil, e olha o Peter do Andrew, eles são idênticos. Isso é uma coisa até que era uma crítica na trilogia, porque o Peter do Tobey não parecia tanto o Peter dos quadrinhos, né? Tanto pela questão da altura, do olho claro, enfim, a cara de um pouquinho de boboca, mas eles acabaram escolhendo um ator que não tivesse isso em Tasme. Inclusive tem muita gente que acha que ele fica meio descolado, né? Enfim, eu não acredito nisso. No ver, a escolha do Andrew foi muito boa, porque ele é um grande ator e além disso ele é muito talentoso. Então se olha alguns outros filmes dele, como por exemplo O Último Homem e o meu favorito, que se chama Silêncio, que ele interpreta um padre. Um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, dirigido pelo Martin Scorsese, e o Andrew tem uma atuação digna de Oscar. Então, pra mim é o maior nome como ator do Homem-Aranha. O Homem-Aranha de Andrew Garfield.
Mas antes de ir pra esse próximo ponto, se você já tá gostando desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, que o YouTube ele não divulga os canais pequenos, então se você der o like, ele entende que você gosta do canal e assim ele te notifica sobre os vídeos novos e te recomenda mais vídeos daqui. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, são 2 vídeos por dia sobre DC, Marvel, mas por enquanto a gente ainda tá numa maratona sobre o Homem-Aranha aqui. E o próximo vídeo é sobre o Homem-Aranha do Tobey Maguire, então se inscreve e ativa o sino pra não perder. Já deixou o like, se inscreveu no canal? Muito obrigado e vamos continuar. O tom do Aranha do Andrew é mais engraçado. Finalmente aqui o Homem-Aranha luta fazendo piada. Ele também é o Homem-Aranha que faz o seu lançador de teia, porque na trilogia do Tobey Maguire a teia orgânica, ela sai de dentro do pulso. Inclusive muita gente acha que isso é um poder do Homem-Aranha por causa da trilogia do Tobey Maguire, mas não é um poder do Homem-Aranha soltar teia. Ele que fez as teias dele. E falando nisso, outro ponto desse Homem-Aranha é que exploram mais a inteligência dele. Ele cria as teias, o uniforme. No The Amazing Spider-Man 2 ele discute com a Gwen sobre como ele vai criar umas teias resistentes aos choques do Electro. Esse Homem-Aranha em batalha, ele é muito bom, ele é muito criativo. Ele usa o campo ao redor dele, o jeito que ele salva as pessoas com sentido de aranha. Aí a cena fica em slow motion, como se a gente estivesse na mente do Peter. Como ele combate o Alexei desviando das balas, ele lutando contra o lagarto na escola. São as melhores cenas de ação de filme de Homem-Aranha. Tem a melhor coreografia, também indiscutível. Outro ponto que eu também não vejo ninguém falar sobre o Homem-Aranha do Andrew é como ele afeta a sociedade. Ele gera discussão entre a população de Nova York. Eu acho que sem o Homem-Aranha, a cidade tava perdida. Quem você acha que paga as contas por todos os danos que ele causou, hein? Ele tem um impacto na cidade. Ele inspira as crianças que ele salvou. É um Homem-Aranha que, sabe, você sente que ele tá no mundo real, não só enfrentando um vilão. O Peter Parker de Andrew Garfield. Sobre o Peter do Andrew Garfield, aí já é um pouquinho complicado, porque, na minha opinião, ele é um Peter bom, ele é um Peter que cumpre o papel dele, mas acaba que ele se diferencia um pouco do Peter dos quadrinhos, né? Mas, ao meu ver, o Peter do Andrew consegue trazer aquela questão da esperança, né? Então, ele é um cara que não tem nada a perder, praticamente, né? Porque ele tem um vazio muito profundo por conta do abandono que os pais dele eram com ele. Ele era novo, mas ele já era um pouquinho grandinho, ele lembra de tudo, ele é ciente dos pais dele, ele amava os pais dele e ele é abandonado. Ele tem esse vazio nele, ok, ele considera o tio Ben e a tia May os pais dele, mas isso tem uma influência nele negativa, sabe, esse abandono, e é algo que é resolvido no Amazing Spider-Man 2. Acredito que estenderam demais essa história dos pais dele, mas ainda assim é algo a ser tratado, né? Pode ser um erro, sim, na minha opinião, pode ser um erro, pode, teria estendido, mas é uma história interessante. Mas essa interação dele com o Dr. Connors, com a Gwen, com o pai da Gwen, o Capitão Stacy, com o tio Ben e a tia May, pra mim é tudo muito Peter Parker, então funciona bem, eu gosto bastante dele. O erro de The Amazing Spider-Man. Agora vamos pro assunto que eu queria falar, que é o erro do The Amazing Spider-Man, que é o estúdio, galera. O estúdio influenciou muito nas decisões. Então, inclusive, existe uma campanha que se chama Release the Web Cut, que é baseada lá na campanha que a galera fez pro Snyder Cut, né, da Liga da Justiça, que é um filme que existe. Mas no caso de Tasme, é até um pouco interessante isso, porque muitas coisas não chegaram nem aí pro roteiro. Eles faziam um roteiro, o estúdio ia lá e cortava algumas coisas. Então não ia nem pra gravação, na verdade, né. É um pouco mais difícil fazer um corte do The Amazing Spider-Man, mas tem muita coisa que é cortada, a gente sabe que tá lá, mas que não foi nem os cortes do tipo das cenas deletadas do filme, sabe? Então é interessante trazer essa visão do diretor, porque The Amazing Spider-Man 2, ele foi um filme que teve muita influência do estúdio. Ele queria ir na onda do Vingadores, mas ficou muito confuso, ficou muito raso, o vilão não teve desenvolvimento legal, teve muita coisa. Mais ou menos seguiu ali o erro do Homem-Aranha 3, né, da trilogia, só que de uma maneira ainda pior. O erro de The Amazing Spider-Man foi esse. Além disso, também tinha algumas tretas internas na equipe criativa, que acabou com a demissão do Andrew Garfield e posteriormente de toda a equipe do The Amazing Spider-Man, inclusive o diretor Mark Webb. Foi aí que acabou a franquia e decidiram reiniciar no Guerra Civil com o Tom Holland. O que é uma pena pra mim, porque eu adoro a franquia Tasme, é a minha favorita, embora eu acredite que os filmes da trilogia são melhores, mas Tasme é minha favorita por conta do momento que saiu e que fez parte da minha vida. Então eu sinto falta da franquia Tasme, eu gosto bastante, tem seus erros, mas tem pontos positivos. E um dos pontos positivos bem legais também, aí eu vou passar um pouco do que o Stone pediu pra eu poder falar, né? Que é a questão dos efeitos visuais. A computação gráfica é perfeita e deixa muito o filme de hoje em dia no chinelo. Realmente tinha um investimento em computação gráfica enorme. Faz falta nos filmes do Homem-Aranha. A computação gráfica do Tom Holland aí, hoje em dia, né? É bem fraquinho. E muita gente na época, e até hoje, inclusive, criticam o Andrew por causa dos filmes serem ruins. Mas não é bem assim. O ator não faz um filme bom. Eu gosto muito de usar o exemplo que o Gaveta deu em um vídeo dele. Você pode pegar um elenco desconhecido e um roteiro meia boca, mas dá na mão do Martin Scorsese. Ele vai saber fazer um bom filme porque ele sabe fazer um bom filme. Agora, se você tem um bom elenco, mas não tem um bom diretor e não tem um bom roteirista, o filme vai ficar ruim. O exemplo disso é Esquadrão Suicida de 2016. Tem Margot Robbie, Will Smith
mas o filme é horrível. O mesmo acontece pro Homem-Aranha do Tom Holland. Inclusive, se você não viu o vídeo sobre o Homem-Aranha do Tom Holland, ele tá aqui no card aqui em cima, ou aqui. E se você gosta do Homem-Aranha do Tom, agradeça ao Andrew por isso. Porque foi ele que proporcionou isso. O Homem-Aranha no CM, o Homem-Aranha nos Vingadores, o Homem-Aranha do Tom Holland. Que foi o próprio Andrew que decidiu brigar com os executivos da Sony. Que ele viu que eles não estavam fazendo bons filmes. Então se agora a gente vai ter um Aranhaverso, a gente tá muito empolgado com isso, é porque lá atrás o Andrew queria um futuro melhor pro personagem. E ter sacrificado o papel do maior herói atualmente e possivelmente o maior papel da vida dele só pro personagem e pros fãs terem um futuro melhor, sem se importar com ele mesmo, sem se importar com o dinheiro, assim, com os outros. Isso é tão Peter Parker e tão Homem-Aranha que ele teve a essência não só no cinema, mas na vida real também. Pra mim ele foi o que melhor entendeu que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Bom pessoas, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado Felipe por aceitar participar desse vídeo. Mas é isso, essa foi minha opinião sobre Tasmin, tá? Obrigado por ter deixado participar aí do seu canal, beleza, Stone? É uma honra ter você aí. Se inscreva no canal desse cara que é muito interessante. Vou lá no Império Aracnídeo também, beleza? Go Spidey. O link do canal dele tá aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscreve no canal, são 2 vídeos por semana sobre Marvel e DC. E o próximo vídeo é sobre o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Bom, esse é o próximo vídeo e tchau!